na área. O Flamengo, que assim como o Palmeiras, que a gente também vai falar nesse Tá Na Área, vai muito desfalcado para esse jogo. O Flamengo enfrenta o Sport fora de casa e tem essa possibilidade, numa rodada em que o Palmeiras tem um clássico contra o Santos, de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Exatamente, né? Como você falou, o Flamengo tem alguns desfalques, a gente já estava conversando aqui em off muito sobre isso. Uma data FIFA que o Felipe falou até na coletiva, né? Depois da última partida, que ele precisa de tempo para treinar e reencontrar a equipe em algumas coisas que ele sente que falta, mas que não tem o elenco inteiro para ele conseguir organizar esse treino, né? Ele até comemora que o Dela Cruz fica, o Pulgar também, que são duas figuras que geralmente estão nas convocações, mas ficaram de fora. Dela Cruz muito porque pede para ficar no Flamengo, mas o Flamengo tem 7 convocados, então tem que administrar ali. Acho que é quase um quebra-cabeça para o Felipe Luiz nesse jogo contra o Sport, mas não só o jogo contra o Sport, né? Tem também um quebra-cabeça já pensando na outra rodada, que é o clássico contra o Fluminense, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que o Flamengo está pensando para esse clássico, mas de fato, para esse jogo contra o Sport tem algumas questões ali, ainda tem em relação ao Bruno Henrique, que tem um julgamento na quinta-feira, pode ser mais um desfalque para o Flamengo, e não só os convocados, ainda tem alguns atletas que fazem tratamentos em recuperação de suas respectivas lesões. Ortiz, Jorginho, Alan e Pedro. Desses aí, acho que talvez o Ortiz seja quem mais esteja preparado. Não preparado, né? Mas assim, quem pode fazer um sacrifício, ele ainda não está 100%, mas como o Danilo está convocado pela seleção brasileira e o Flamengo tem praticamente só o Léo Pereira de titular, os outros 2 meninos são da base, talvez o Ortiz faça de fato um novo sacrifício para estar à disposição dessa partida. Bom, os nossos amigos do GE. Globo e a Letícia faz parte desse time maravilhoso, fica apurando dia a dia quais são os passos do Felipe Luiz nessa semana de conserto de alguns erros. A gente viu que ele ficou bem satisfeito com o comportamento da equipe no jogo contra o Santos, aquela desatenção no fim da partida, ele disse que tinha algumas coisas para melhorar. Então, nesse combo, ele vai ter ajustes para fazer na equipe e ainda a recuperação de alguns jogadores. Vocês já começam a pensar essa equipe que o Felipe Luiz deve colocar a campo? Quem devem ser os 11 titulares para a partida contra o Sport? Bom, o Flamengo, depois da partida do final de semana, ele folga na segunda-feira, mas os 4 que eu comentei que ainda estão se recuperando, eles foram para o CT para realizar os treinamentos, dar uma continuidade. Nessa terça-feira, eles também, alguns outros atletas foram no CT, mas a apresentação, digamos, total do elenco é só na quarta-feira. E aí é quando o Felipe começa de fato, a montar a equipe. Mas como a gente consegue ver aí um pouquinho Já tem uma projeção. Assim, é uma projeção que a gente pode pensar diante dos desfalques, né? Sim. São tantos desfalques que talvez o Felipe fique até sem opção para montar a equipe. Acho que a dúvida maior mesmo é o ataque, porque a gente não sabe se o Bruno Henrique vai ser condenado ou vai ser absolvido, se vai ficar fora ou não. Então, fica essa dúvida aí em relação ao Bruno Henrique, que a gente muito provavelmente vai saber na quinta-feira, né? O julgamento do Bruno Henrique começou na segunda, mas foi adiado porque um dos auditores pediu vista, então vai terminar, no caso, na quinta, e aí o Bruno Henrique. Aí, sem o Bruno Henrique, não tem também o Plata, não tem o Carrascal, então, e não tem o Pedro. Então, o Felipe Luiz fica um pouco sem opção ali, e acho que o meio é um bom debate, assim. O Dela Cruz, ele pede para ficar no Flamengo, né? Ele tem uma conversa, assim, uma conversa amigável lá com o Bielsa, e aí ele fica fora dessa convocação. Mas tem também o Everton Araújo, que é um menino que o Felipe usa em algumas oportunidades, pode ser que ganhe tempo, mas acredito mais numa escalação que tenha o Dela Cruz, muito por ele ter pedido para ficar, e acho que o Saúl também é um cara tem se tornado um homem de confiança do Felipe. Acho que não tem muito mistério ali, acho que se a gente contar com o Ortiz, claro, fazendo esse sacrifício, o Ortiz titular, mas se não tiver o Ortiz, o Felipe Luiz tem o João Vitor e o Cleiton, que são os 2 zagueiros da base. Mas de resto, acho que ele tá sem opção, Kelly, pra mexer. Exato, não tem muito o que fazer, né? Não, e aí, Caio, claro que são muitos desfalques. Acho que muda a forma até de, talvez, o Felipe Luiz pensar na partida. Ele pode mudar até em relação à estratégia. Mas quando a gente bate o olho nesse time titular, eu acho que pro decorrer da partida, talvez o Felipe não tenha tantas opções para mexer, porque realmente são muitas baixas. Mas quando a gente olha esse time titular provável do Flamengo para o jogo contra o Sport, fica evidente o quanto existe esse abismo do Flamengo, e também a gente vai ver do Palmeiras para as outras equipes. Isso aqui é um time titular que briga por título de Campeonato Brasileiro. Você olha pro campinho e fala, pô, não tem desfalque? Poderia muito bem ser um time opção do Felipe Luiz. Só o Arrascaeta tá fora? Não, eu acho que existe uma característica de Flamengo e Palmeiras que entenderam que time desse tamanho, para brigar por mais de uma competição, você tem que ter 2 titulares por posição.
É um ciclo virtuoso que eu chamo. Então, na hora que você traz um elenco como é o Flamengo e o Palmeiras, que para mim não é que são os 2 melhores elencos do país, são os 2 melhores elencos da América Latina. É justamente para esses momentos que você vai perder jogador ou por lesão ou por convocação e você ter troca sem perder rendimento. O cara que entra na posição entra e toma conta, responde à altura. Esse time do Flamengo é um timaço. E aí você tem mais uma coisa que beneficia o Flamengo em relação à disputa com o Palmeiras. O adversário, o Sport já está rebaixado. Se não matematicamente, não vai conseguir, com todo respeito ao Sport, com todo respeito à rivalidade, ao título da década de 80, a questão da taça das bolinhas, é um jogo diferente, Flamengo e Sport, tudo isso é verdade. Mas a gente viu o Sport contra o Juventude, que perdeu 2-0 em casa, e a gente viu o Sport contra o Atlético Mineiro, onde fez indo 2-0, na hora que o Atlético pôs os titulares, virou para 4-2 e podia ser 5, 6. Então é um time que já não tem nenhuma pretensão no campeonato. Isso favorece o time do Flamengo, que enquanto o Palmeiras vai pegar um Santos desesperado, o Flamengo já pega um Sport desmotivado. Eu acho que uma questão que pode impactar caso a decisão não seja favorável ao Bruno Henrique, ele realmente tem que cumprir a suspensão em caso de condenação, e isso aconteça na quinta-feira mesmo, é que esse ataque com o Wallace e o Juninho, ele não tem ritmo de jogo, ele não tem sequência. Eu acho que isso pode pesar caso o Bruno Henrique não possa estar, Jéssica. E o Felipe Luiz tem testado mais o Wallace quando falta um jogador do que o próprio Juninho, né? Então, assim, tende a entrar antes o Wallace do que o Juninho na equipe. E a gente não tem essa amostragem muito grande de nenhum dos dois, né? O Wallace acabou perdendo um pouquinho de espaço por comportamento, porque foi expulso e tudo mais. Desceu um pouquinho na fila, ele começou com um ímpeto muito bom, mas é natural, acho que pra idade, acho que ele logo vai retomar esse prestígio. E o Juninho é aquele jogador que me parece, a impressão que eu tenho é que o Felipe Luiz não confia tanto nele assim, né? Senão ele teria jogado muito mais, teria tido mais minutos. Então ali fica sempre uma dúvida, até porque é uma posição que tá com muita dificuldade de suprir a ausência do Pedro, né? Uma posição que quem entra não consegue ter o mesmo dinamismo, dá o mesmo dinamismo pro Flamengo. O Flamengo, como tem muito talento e muita qualidade, acaba chegando nos gols de alguma maneira. Mas a gente sabe que o volume de jogo do Flamengo, e como às vezes ele é muito superior ao adversário, é para fazer muito mais gols. É um time que desperdiça muitas chances. Eu fiz Flamengo e Sport há 2 semanas atrás e o time criou demais no primeiro tempo, chances claríssimas, mas a finalização não era acertada. Faz diferença isso para uma equipe, faz diferença para o plano do treinador dar certo, para a pressão diminuir, para o gol sair antes, o jogo ser desenhado de uma maneira mais fácil, isso impacta. Então eu acho que assim, é uma responsabilidade para quem assume essa posição de centroavante hoje no Flamengo, porque está cercado de jogadores muito talentosos, então não tem, acaba aquela desculpa, né? A bola vai chegar em ti, vai chegar com qualidade, por que você não está conseguindo performar? Ao mesmo tempo que é uma pressão muito grande, porque a camisa do Flamengo tem que fazer isso acontecer. Não é fácil. Mas é um timaço quando a gente olha, né? Um meio-campo com muito talento, mesmo o meio-campo que não é o titular. Então, vamos ver. Acho que essa é a posição mais cobrada hoje no Flamengo. O Samuel Lino passou por essa pressão também, mas está conseguindo dar resposta na medida do possível. Acho que hoje quem é escalado como centroavante no Flamengo, ele tem uma cobrança gigantesca para que dê um resultado. Letícia, aqui no Tá Na Área, você está acostumada a responder perguntas, né? Senhora, não vou te perguntar tão de forma direta, mas o Flamengo trabalha com alguma previsão de retorno do Pedro pré-Libertadores? Claro que o jogo, a final é o jogo, né, que todo mundo está olhando. O Flamengo claramente quer contar com um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na posição, que é o Pedro, mas também a gente fala que tem essa importância de voltar um pouquinho antes, né, para ter ritmo de jogo, para se adaptar e tudo mais. Existe esse planejamento olhando já para a tabela do Campeonato Brasileiro, dessas rodadas que em determinado momento vão ser muito próximas umas das outras? Vamos lá, o Pedro, ele tem previsão de fazer um exame nessa semana, um raio-x, para ver como é que tá a questão da calcificação, todas essas questões em relação à lesão. Mas, ao mesmo tempo, já tem uma previsão de que ele faça as primeiras atividades com o grupo nessa semana de agora, a partir de quarta-feira. Então, uma atividade sem impacto. Acho que é bom o torcedor entender. Assim, uma atividade um pouco mais leve com o grupo, coisa que ele não está fazendo ainda. O Pedro está só na academia, aquelas andadinhas assim. Agora ele faria aquele aquecimento e tal, coisas sem impacto por conta do braço, já que ele ainda está imobilizado. O retorno do Pedro, o que a gente escuta assim, de bastidor, é de fato que é improvável que ele fique fora da final da Libertadores, estando com dores ou sem dores. Eu acho que rola um sacrifício para o Pedro jogar a final da Libertadores. Com sorte, se ele estiver bem, ele fica à disposição do jogo anterior à Libertadores, que é o contra o Galo, no dia 24, né, terça-feira.
25. 25. Eu tô confusa nas datas por conta da Meio de logística. semana aí. Exatamente. Assim, se o Pedro depende muito do dia a dia dele, de como tá a questão da dor, de como tá a calcificação, por conta da fratura, mas assim, a melhor expectativa pro Pedro é o jogo do Galo e dificilmente ele fica fora de uma final de Libertadores contra o Palmeiras pelo tamanho do jogo. É o que o torcedor quer ouvir, né, Letícia? Porque existe, sim, uma esperança muito grande de que ele esteja à disposição para a grande final. E, claro, esse trabalho, a transição, depois de uma fratura, a gente sabe que ela tem que ser muito cautelosa. Imagina, ter uma infelicidade de, num treino, se machucar de novo, né, Caio? Mas a vantagem que o Pedro tem é que é uma fratura de braço. É. Você pode estar em forma, você pode fazer academia, você pode correr, fazer tiro, não perde tônus muscular, não perde força. O risco que você tem é de cair em cima do braço ou de bater com algum marcador. Então, muito provavelmente ele vai chegar voando. A questão é o ritmo de jogo, que é a pergunta que vocês fizeram. Ele vai precisar voltar um pouquinho antes e aí no treinamento você consegue segurar, né? Ah, calcificou a fratura, beleza. Um pouquinho antes, ó, joga, marcador, pelo amor de Deus. Não faz falta, não vai no corpo, deixa ele sentir O problema é que não dá pra falar isso com o marcador. Exato, do adversário. Atlético Mineiro nem do Palmeiras. Vai fazer o quê? Por isso que, assim, ele vai ter, se der tudo certo, como a Letícia trouxe, ele deve ter alguns minutos contra o Galo. E se não tiver, eu não vejo problema nenhum, porque para mim a grande preocupação é física. Como é que você se reapresenta depois de um longo período fora? Ele está treinando normalmente, ele só não está tendo o contato. Agora, até bola com o braço quebrado você pode fazer a sua finalização, só tem que tomar alguns cuidados. É o que ele começa a fazer essa semana. A previsão é justamente essa, que ele começa a trabalhar com bola e com o restante do grupo essa semana, porque ele respondeu muito bem, né? O Pedro é um cara que já sofreu algumas lesões graves, voltou em tempo recorde com a lesão do joelho, então tem muito esse cuidado com ele, obviamente, porque é o contato e é algo que ele usa muito, né? O jogo apoiado por conta da posição dele. E aí, mas como ele se recupera muito bem, ele é um cara muito profissional, tem todo essa vantagem, né? Acho que a gente pode falar assim.